No ar, mais um Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. E nós mantemos a gravação seguindo as recomendações sanitárias, uso de máscaras, distanciamento social e com o menor número possível de pessoas no estúdio. Vamos ao programa de hoje. A base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Disse Aristóteles, há mais de 2000 anos. O Ministério Público é uma das funções essenciais da justiça. Cabe a esse importantíssimo órgão constitucional defesa da ordem jurídica, do regimento democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Todo membro do Ministério Público é um legítimo combatente desses valores primordiais da nossa nação. O nosso convidado de hoje está acostumado a esse bom combate. Ele passou pelos cargos de oficial judiciário, escrevente, assessor judiciário no TJMG, analista judiciário e hoje ocupa o cargo de promotor de justiça na comarca de Caratinga. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, nosso entrevistado de hoje exerce um importante papel junto à comarca de Caratinga. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar um pouco da carreira profissional e pessoal desse entrevistado. Não saia daí, já já nós estamos de volta. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela FUNEC e retransmitida pelas TVs Sistec e Super Canal TV. Também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o promotor de justiça, Dr. Gustavo Vilaça. Muito bem-vindo, doutor, ao Começo de Conversa. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia não só a toda a população de Caratinga, tanto a todos os telespectadores. Tenho certeza que teremos um bate-papo descontraído, em que eu possa passar um pouquinho mais da minha trajetória e do papel institucional do Ministério Público na data de hoje. Com certeza. Eu estou vendo que a trajetória do senhor é uma trajetória muito bonita, né? O senhor passou por várias funções no Poder Judiciário. Isso, de certa forma, te faz ter uma visão mais sistêmica do que é a promotoria? Eu fico muito feliz. Eu iniciei a minha carreira, em 2008. Eu ingressei nos quadros do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na segunda instância. E nessa época, eu, enquanto oficial judiciário, comecei a exercer minhas funções lá, cargo de nível médio. Participei de sessões de julgamento perante a segunda instância e, logo após a minha formatura, exerci os cargos de escrevente em substituição, quando a minha chefe se ausentava por férias ou algum outro motivo. Depois eu logrei êxito, fui indicado para o cargo de assessor do desembargador Sebastião Pereira de Souza, fiquei lá por pouco tempo, até que eu saí para entrar no cargo de analista judiciário do Ministério Público de Minas Gerais. E aí que eu mudei de órgão, saí do Poder Judiciário e entrei no nosso parquê, no nosso Ministério Público Mineiro, e lá que veio esse amor, que veio talvez essa atenção para ajudar os necessitados, para exercer esse bom combate, como o senhor disse, e que eu me apaixonei pela atividade e que eu decidi que ali seria uma ótima opção eu tentar entrar nos quadros como promotor de justiça, o que aconteceu um pouco tempo depois. Eu ia te perguntar justamente isso, o que tinha te motivado isso a ser promotor? Porque a gente sabe que é um concurso muito difícil, quer dizer, a preparação de concurso público é muito complicado. Fala para nós como é que foi essa preparação. Um projeto hoje, de quem quer exercer o cargo de promotor de justiça, ou mesmo de juiz de direito, são carreiras equiparadas, inclusive na Itália, é tido como magistratura, uma magistratura de quem julga e outra de quem requer, que eles chamam de Ministério Público como magistratura requerente. São carreiras muito difíceis para ingressar, do Ministério Público também. A preparação começa bem antes, inclusive, de quando sai o edital. Muitos têm essa ideia de que saiu o edital, agora vamos preparar. Não, são anos de trajetória, são anos de estudo. E eu indico que, eu entendo também que é uma trajetória complementar. Então, desde quando eu sempre fui estudando na faculdade para os outros concursos, apesar do foco ser diferente, que ali começou a minha preparação. Em um primeiro momento, eu ainda não tinha certeza se queria ser juiz de direito ou promotor de justiça, até porque eu estava no Poder Judiciário. E certamente depois que eu ingressei como analista judiciário, trabalhando na Procuradoria de Direito de Furtos Coletivos em Belo Horizonte, isso fez com que viesse à tona esse amor, essa paixão pela atividade do Ministério Público. É uma atividade diferente, é uma atividade que tem uma responsabilidade muito grande, e foi ali que eu vi que
é nessa defesa, como o senhor bem muito disse no começo, a respeito, né, da garantia, da defesa do regime democrático, dos direitos difusos coletivos individuais disponíveis, que seria o lugar que eu poderia fazer mais diferença na sociedade. Eu acho que talvez seja esse o ponto. Eu vi que ali eu poderia trazer tanto a minha satisfação pessoal e ser mais útil a todos, que é o que eu tento fazer no dia a dia, minuto a minuto, enquanto estou aqui. Bacana. O senhor é mineiro? Sim. De Belo Horizonte? De Belo Horizonte. E a sua infância foi em BH? Foi em Belo Horizonte. Tem até um detalhe diferente. Na verdade, eu nasci no Iraque. Eu fui criado em Belo Horizonte, mas meu pai, à época, trabalhava na Mendes Júnior. E aí eu nasci lá, fiquei pouco tempo, mas fui criado quase praticamente minha vida inteira em Belo Horizonte. Minha família é mineira e fiquei lá até pouco tempo, até ingressar nos quadros. Seu pai trabalhou na construtora Mendes Júnior. Mendes Júnior. Eu trabalhei no grupo. Eu trabalhei na siderúrgica Mendes Júnior, que era uma siderúrgica que a construtora criou para vender, e vendeu inclusive para o Iraque. Sim. Então, assim, era um modelo aqui, né, que eles exportavam, bacana isso. Eu me lembro do pessoal passando muito tempo no Iraque mesmo. Então, você nasceu lá e veio embora. Já vim para cá, né, a guerra do Irã e Iraque ficou a guerra do Golfo mais à frente, a situação estava mais complicada, mas até um pouco antes. Aí a gente já veio daqui, eu continuei em Belo Horizonte, quase a minha vida toda. Quando o senhor foi aprovado no concurso, o senhor foi designado para que cidade? O senhor já passou por onde antes de chegar em Caratinga ou já veio direto para Caratinga? Eu brinco que eu vim para Caratinga, fui promovido aqui em Trânsito Especial com 2 anos e 11 meses. Mas eu já trabalhei em muito lugar. Talvez pelo amor à profissão, sempre tive mais de um lugar ao mesmo tempo, quase sempre. Então, o primeiro lugar que eu fui, em Conceição do Mato Dentro, como substituto. E mesmo lá, que é uma atividade, lá é uma situação peculiar, né? Mais à frente eu vou falar sobre minha atuação aqui no patrimônio histórico e no meio ambiente. Lá tem uma situação peculiar em relação às necessidades do povo e é o que acontece lá, que era de muito trabalho, fiz um trabalho muito bom dando continuidade ao promotor que me antecedeu, mas também produtivo pelo primeiro lugar na carreira, né? Sobre a experiência, por todo aquele processo de adaptação. Logo após eu fui para Ipatinga, fiquei lá, já especificamente na área criminal, e lá em Ipatinga, enquanto eu lá trabalhava, eu sempre fiquei em mais de um lugar. Então, trabalhei também em Tarumirim, trabalhei também em vários outros lugares, fazendo júris, em vários outros lugares, como em Belo Horizonte, em Açucena, Cooperim, em Timóteo também. Em Itabira, também cheguei a fazer alguns júris, e logo após eu fui promovido para Manhumirim. E em Manhumirim, que foi minha segunda comarca, e lá primeiro como titular, que é uma comarca de segunda entrância, fiquei lá por 1 ano e 9 meses, praticamente, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e acumulei Mutum, que é uma promotoria de justiça única, que eu respondo por lá até hoje, e tenho ficado lá até então, e depois de Manhumirim eu vim para Caratinga, mantendo Mutum. Em Caratinga você está há quanto tempo? Em Caratinga eu estou perto de 2 meses e pouco. 2 meses e pouco. Um pouco mais de 2 meses. E está como provisório? Veio mesmo para... Não, aqui eu estou titular. Titular. Então vai morar em Caratinga? Devo ficar, a gente não sabe por quanto tempo, por questões de carreira, mas aqui, a princípio, não estou provisório. Tá, chegou aqui no meio da pandemia, mas deu para sentir a cidade mais ou menos? Achou que é um lugar bom, dá para viver? A gente que vem de lugares menores, né, apesar de eu ser radicado em Belo Horizonte, a gente vê que aqui tem uma estrutura muito maior, até por isso é uma comarca de trânsito especial. Então, o que eu quero dizer é que para quem estava em Manhumirim, com a cidade linda, com cidades lindas perto, só que são cidades menores, né, de 20 e poucos mil habitantes, assim como Mutum. E aqui já tem a população maior, já tem uma estrutura maior, e certamente a gente consegue ter uma maior qualidade de vida, vamos dizer assim. Bacana. A área de atuação do senhor aqui em Caratinga é proteção do patrimônio cultural, meio ambiente... E juizado especial criminal. Ah, muito bem. A parte urbana também pega? Sim, e urbanismo. Urbanismo. Bacana. Uma curiosidade, né? A Procuradoria-Geral, como é que ela divide isso? Quer dizer, o senhor passou para ser promotor. E aí o senhor caiu nessa área. É uma escolha sua, uma escolha deles, é da formação? Como que se dá isso? Tá, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, Mutum. Mutum, promotoria única. Então lá eu atuo em todas as áreas. Aqui é uma promotoria de entrância especial. Ou seja, é o último grau antes da segunda instância, que seria a Procuradoria de Justiça. Nas promotorias de entrância especial, é dividido conforme a demanda e para ter uma divisão equânime perante todos os promotores. Hoje são 7 promotores em Caratinga, com um número de municípios elevado, talvez está entre as maiores do estado. E aqui é feita uma divisão
por uma resolução, ou seja, a gente não escolhe. Então, primeiro eu cheguei na 7ª Promotoria de Justiça, que tinha a questão do combate ao crime organizado, Tribunal do Júri e uma parte do criminal. E aí eu me removi internamente para a 5ª Promotoria de Justiça, a qual eu estou hoje. Então, ela já tem as funções estabelecidas. Pode haver mudança? Pode. Pode ser feita uma mudança mediante acordo coletivo entre os 7 promotores, ou pode vir da instituição, da administração superior, no sentido de que haja uma redivisão até por volume de serviço. Então, resumindo, já tem uma definição por promotoria. Então, eu vou para a promotoria com as funções pré-estabelecidas. E aí, mas não quer dizer que essas funções não podem ser modificadas. Ao longo do tempo. Em Caratinga, vamos lá, aqui, você já teve algum contato com pessoas, por exemplo, com a secretária de Cultura? Já deu tempo para isso? Quer dizer, pessoal que cuida do patrimônio histórico, alguma coisa, para poder se inteirar do seu trabalho aqui? Infelizmente, o nosso volume de serviço é muito grande. E como o senhor bem disse, nós estamos na época de pandemia. Então, com as restrições do contato pessoal, isso dificulta muito essa aproximação, o que vai acontecer com o decorrer do tempo. Mas, em alguns casos urgentes, eu já tive contato com alguns prefeitos e com algumas pessoas. Infelizmente, tive que fazer algumas reuniões presenciais, em casos emblemáticos, não teve jeito. Mas, de resto, né, eu tive contato telefônico com algumas pessoas, já me apresentando, me colocando à disposição. E também, aí quase que por praxe, mediante ofício. Então, por documento, eu acho que já me dirigi a quase todas as autoridades que eu tenho algum procedimento. Da mesma forma, com outras também, pessoalmente. E o que vai acontecer no decorrer do tempo. Bacana. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está boa, o tempo passa rapidinho. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta com o nosso bate-papo com o doutor Gustavo Vilaça. Não saia daí, nós voltamos já já. De volta com o começo da conversa, hoje recebendo o promotor de justiça, Gustavo Vilaça. Doutor, o senhor atua aí na área do meio ambiente, do patrimônio e tem um juizado especial. Eu sei que ainda é cedo para falar em termos de Caratinga, mas de uma maneira geral, o que dá mais trabalho? Quer dizer, o que dá maior volume, pelo menos, de trabalho para o senhor? Hoje nós temos muitos municípios aqui, como eu já tinha dito, na cidade. Então, a parte do patrimônio histórico, ao contrário de Conceição do Mato Dentro, que era um lugar que é uma cidade histórica, tem vários bens tombados, então traz um maior cuidado, que já não é muito a questão dos 11 municípios nossos. Então, aqui tem todo um controle a respeito disso, até em relação de preservação, em relação dos atos necessários, mas a área de patrimônio histórico e cultural não é o maior do foco nosso de atuação, até por essas questões de ter mais bens tombados ou não. Em relação ao juizado especial criminal, é mais por questão, pelo mesmo motivo, pelo alto número de habitantes, tem uma demanda muito grande. Então, não são processos tão complexos, mas tem um número de autos muito alto. O foco maior, o nosso maior, vamos dizer assim, nosso maior foco de atuação diante da demanda é realmente o meio ambiente e a área urbanística, mas principalmente o meio ambiente, diante, né, de todas as suas nuances e das peculiaridades e também, como eu disse, da extensão dos municípios da comarca. Bacana. Para quem está nos assistindo agora entender bem, para a gente conseguir separar isso bem, quando você fala em urbanismo, e fala em meio ambiente e urbanismo, urbanismo, exatamente nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da ordem urbanística. Então, principalmente, estamos falando, apesar de ter o meio ambiente a abranger, de certa forma, a área urbanística, mas da área urbanística em específico, do ordenamento urbano, da ordem urbanística. Então, das cidades, da questão da expansão urbana, da questão do zoneamento, das ocupações e tudo que envolve a área mais dos centros urbanos. O meio ambiente já tem um foco mais amplo, que engloba não só essa questão do meio ambiente nas áreas urbanas, mas principalmente as áreas rurais, com todas as suas nuances em relação a irregularidades, desmatamento, uso de agrotóxicos também. Isso, como os crimes ambientais. Muito bem. É até uma peculiaridade que os crimes ambientais também são de atribuição da minha promotoria, ainda que eu não tenha atribuição criminal geral. Bacana. O sujeito começou a fazer uma construção na beirada do rio. Então, começou a fazer uma casa ali. Isso é um assunto da promotoria? Sim. Eu não digo que é da promotoria
Desculpa interromper. Eu não digo que é o da promotoria a priori. Na verdade, o que acontece é, se houver alguma denúncia de que essa construção é irregular, vai chegar até o meu conhecimento e a gente vai averiguar. Mas uma denúncia desse tipo, por exemplo, o cara resolveu cortar uma árvore por conta dele, ou então resolveu construir no lugar errado. Sim. Isso é uma denúncia que se faz à promotoria? É só para quem está assistindo entender isso. E se for, como é que se faz isso? Quer dizer, qual que é o acesso? O que se denuncia na promotoria, por exemplo? Não é só na promotoria, mas pode ser. O que acontece muito hoje, né, o Ministério Público está aberto, eu pessoalmente, como os colegas, como o Ministério Público em geral, nós temos alguns canais. Infelizmente, com a pandemia, isso dificulta um pouco, porque a questão presencial de acesso aos fóruns está limitada. Então, isso dificulta, mais à frente será regularizado. Mas isso não impede que sejam feitas denúncias por e-mail ou por telefone, 127, ou inclusive na ouvidoria, no site www.mpmg.mp.br, ouvidoria. Inclusive, na ouvidoria é possível fazer até uma manifestação anônima, ao contrário das outras, que, por óbvio, acabam tendo que se identificar. E nesse desiderato, você consegue fazer uma denúncia e aí nós vamos averiguar se é o direito individual disponível, por exemplo, ou se é da área de atuação do Ministério Público. Sendo da área de atuação do Ministério Público, nós vamos averiguar se aquilo procede e tomar as medidas cabíveis. Bacana. O senhor estava falando aí sobre a questão do patrimônio histórico. E Minas Gerais é um estado, né, que é rico nessa questão toda, mas tem também a questão ambiental. Quer dizer, Minas Gerais é um estado que conseguiu, parece que mais que os outros, desmatar à vontade, né? Eu não sei se o senhor já teve oportunidade, por exemplo, de sair de carro daqui de Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro, indo para São Paulo. Enquanto o senhor está em Minas, é pasto, é terra que já parece que já plantaram café ali, mas não tem mais. Depois você vai chegando no estado do Rio e São Paulo, você vê que é um estado mais preservado. Minas Gerais dá muito trabalho para o Ministério Público em termos desse controle e proteção ambiental? Nós temos dois casos emblemáticos, né? Que é a questão do caso de Brumadinho de Mariana, em que já demonstra por si só, né, a questão da atuação ambiental do Ministério Público de Minas Gerais, mas há os casos menores, vamos dizer assim, né? Como o senhor bem disse, Minas Gerais é um estado que não é o maior, mas também não é um dos menores, como alguns estados do Nordeste, mas traz também uma demanda e uma atenção muito cara a nós promotores de justiça. Por quê? Porque, a meu ver, o nosso futuro, não só como cidadãos, mas como humanidade, ele passa pela preservação do meio ambiente. E isso é necessário conscientizar a população no sentido de que qualquer cuidado com o meio ambiente, às vezes as pessoas pensam, não, mas não pode fazer nada, não pode mexer. A proteção ao meio ambiente, né, por ser um direito fundamental, ela visa o bem de todos. Então ela é muito necessária e por isso a nossa atuação tão forte nessa área. Muitas vezes o cidadão comum ele não age por falta de conhecimento. Mas o que a gente sempre fala, se não tem o conhecimento, procura as autoridades. Né? O Ministério Público não pode dar consultoria por vedação constitucional, mas procura as autoridades administrativas competentes, dá uma olhada antes, procura um profissional técnico para você não ter problemas. E como o artigo nosso 225 da Constituição diz, pode haver a tríplice responsabilização, então criminal, civil e administrativo. Então, para não ter problema, olha antes com um profissional técnico, vê se o que você está pretendendo fazer é possível, é legal e tome as medidas cabíveis. Que bacana. Nessa área ambiental e de proteção ao patrimônio, por exemplo, histórico, a Procuradoria prevê algum tipo algum programa educativo para criança, por exemplo, para escola, porque eu sempre acho que isso a gente consegue resolver, quer dizer, a gente vai coibindo os delitos, mas para resolver o problema mesmo tem que ser a partir da educação, né, doutor? Eu acho que é perfeita a sua colocação, né? Eu acho que não só nessa área, como em todas as áreas, eu acredito que a conscientização ela tem um efeito prospectivo enorme, de forma que a gente consiga potencializar, né, a prevenção dos danos, até por questão de informação. Eu sempre quero crer que o poluidor ambiental não faz de propósito, ou faz por falta de conhecimento. Muitas vezes, não estou dizendo que são todos, alguns outros fazem por questão de análise de risco, não, eu vou ter um risco, vou ter um ganho maior, então vale a pena fazer isso ou aquilo. Mas a questão da educação ambiental, principalmente, ela é, a meu ver, um dos princípios básicos para que a gente consiga, para as gerações futuras, ter essa preservação. Infelizmente, a gente não consegue ter todo o escopo que a gente queria em relação a esse tema. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de capilarizar todo esse tema nas grades curriculares e também na educação básica, por assim dizer. Mas ao que a gente consegue saber de hoje em dia,
dentro do currículo básico, ainda que seja na área da biologia, das ciências, vamos dizer assim, já tem uma introdução. A gente tem um trabalho também de educação ambiental e a gente coloca essa parte de conscientização e de educação ambiental também quando há uma atuação específica. Então a gente divulga muito em relação às nossas atuações. A gente tem feito um trabalho também de divulgação perante, né, os órgãos administrativos e também perante aqueles que degradaram para trazer essa conscientização. Infelizmente não está no ponto que a gente quer, mas a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Bacana. E aproveitar para dizer para o senhor, né, que a UNEC TV está aqui sempre à disposição, viu? Agradeço. Quando tiver alguma campanha do Ministério Público, alguma questão que precisa divulgar, então o senhor pode contar com essa parceria aqui. Muito obrigado. Vamos falar aqui sobre essa juizado de pequenas causas, isso? Isso. E criminais? Isso. O que acontece? O que é isso? O juizado especial criminal, ele veio a partir, né, de uma lógica constitucional, mas foi implementado pela Lei 9.099 de 95. Ele dentre outros princípios, ele é informado pelos princípios da informalidade, da oralidade e celeridade. Quais são os casos abrangidos por ele? Isso. De novo, especial criminal, tem os juizados cíveis, que a gente atua de uma forma subsidiária e nos nossos casos. Mas o juizado especial criminal são crimes de infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes com pena de até 2 anos, acumuláveis ou não, com multa. A conversa está muito interessante com o promotor de justiça, o doutor Gustavo Vilaça. Vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa, recebendo hoje o promotor de justiça, o doutor Gustavo Vilaça. Doutor, vamos entender bem essa atuação investigatória do Ministério Público. Claro. E até também, me parece que em alguns casos entra só a promotoria investigando. Tem casos que entra a Polícia Civil junto com a promotoria. E como que é essa divisão aí? Como é que isso funciona? E como é que é esse processo de investigação do Ministério? Na verdade é o seguinte, o Ministério Público, como bem colocado, como função essencial, ele tem a sua regulação primordial nos artigos 127 a 129 da Constituição Federal. Então, ali em âmbito constitucional, tem toda a nossa regulação dos nossos deveres e também dos nossos direitos, principalmente enquanto instituição, não pessoais, garantias. E ali é muito claro que tem o poder investigatório civil, que é o âmbito, né, desses direitos que nós tomamos conta, vamos dizer assim, e também da área criminal. Infelizmente, né, sem citar nenhum caso específico, a gente vê que uma tendência da sociedade, e eu estou falando como um todo, para não pontuar, veio com uma tentativa, principalmente na PEC 37, de deixar apenas a Polícia Civil, ou, a contrário senso, tirar do Ministério Público o poder investigativo. Só que, com base nesses mesmos artigos constitucionais que eu disse, a opinio delicti, a ação penal, em regra, ou ação penal lato sensu, ela é do Ministério Público. Então, qual que foi o raciocínio, inclusive, referendado pelos tribunais superiores? Não faz sentido, na lógica de quem pode mais, pode menos, eu ter um procedimento investigativo que será direcionado a mim para eu formar a minha opinião sobre o crime ou não, mas não poder investigar. Obviamente, nós temos também dificuldades em relação a tudo, ao nosso escopo de atuação. Não tem como investigar tudo. E aí, como foi colocado? Então, qual que é a lógica? Como regra, a Polícia Civil faz a sua parte investigativa. E o Ministério Público atua em alguns casos específicos, mediante o PIC, né, Procedimento Investigatório Criminal, em que, na área criminal, como eu disse, e no inquérito civil, na área civil. Qual que é essa divisão? Não tem uma regra específica falando, ó, você pode investigar isso, não pode investigar aquilo. Como eu disse, isso é de todo um sistema, tanto constitucional quanto infraconstitucional, da Lei 8625, como da Lei 3494, que é a nossa lei do Ministério Público de Minas Gerais. Mas nesse sistema processual e constitucional, fica claro que nós temos o poder de investigar, como eu disse, como já referendado pelos tribunais superiores. Em alguns casos, a gente pode fazer essa investigação diretamente, como eu disse, pelo PIC, e aí fazemos todas as atividades que a Polícia Civil faria. Em outros casos, nós delegamos à Polícia Civil. Nos casos de maior relevância, em que inclusive, isso aí foi até bem ponderado no precedente do Tribunal Superior, do STF, que quando há algumas autoridades, ou quando há inclusive apuração de crime da própria Polícia Civil, tem atuação
da Corregedoria, da Polícia Civil, mas também pode ter investigação pelo próprio Ministério Público. Bacana. A gente, em resumo, a gente pode investigar tudo, mas não fazemos até por questões lógicas, para a gente não inverter, e a gente não tem capacidade de investigar tudo, deixamos para os casos mais complexos e que principalmente estiver ligado a alguma outra atividade nossa. Bacana. Atritos em ambiente de trabalho ele é normal para todo lado, né? Aqui na TV, por exemplo, o editor com o diretor, com câmera, a gente tá sempre colocar algum pano quente, né? Polícia Civil com promotoria com juiz, como é que funciona isso? Isso dá muito atrito, não? Graças a Deus, eu vou falar pessoalmente e institucionalmente. Eu pessoalmente nunca tive problema, né, com nenhuma das instituições, até porque, como eu falei, brinquei aqui no intervalo, estamos todos no mesmo barco, queremos todos a mesma coisa. Então, como a segurança pública, né, ela passa por todos os órgãos de atuação, não há nenhum motivo para ter desgaste institucional, muito menos pessoal, ainda que haja divergências. Mas, de toda forma, graças a Deus aqui em Caratinga tem uma boa interlocução do Poder Judiciário, do Ministério Público e também da Polícia Militar, da Polícia Penal e da Polícia Civil. Inclusive, é até bom registrar, há pouco tempo atrás fizemos uma reunião com membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil para ter uma atuação integrada. Obviamente, o Poder Judiciário ele participou dessa reunião apenas para conhecimento, nem pode atuar diretamente porque ele vai ser o julgador. Mas é principalmente para poder haver uma situação de integração entre os órgãos, por iniciativa inclusive da Polícia Militar, né? A gente tem uma parceria muito boa, e aí diretamente, Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, temos um grupo de WhatsApp que a gente tem uma comunicação muito fácil e direta, respeitadas as divergências e as atribuições de cada um, e tem rendido muito fruto para a comarca e para as cidades aqui internas. Que bom, né? Quando se fala em infração de menor potencial ofensivo, de que nós estamos falando? Você pode exemplificar isso? Eu tinha adiantado, as infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções penais, previstas na lei de contravenções penais, algumas foram revogadas, algumas não. E tem também os crimes gerais, por assim dizer, cuja pena máxima seja de 2 anos, cumulada ou não com multa. Nesses casos, até para que a gente possa ter a maior celeridade, como eu disse, ele tem um rito no Juizado Especial Criminal, com as suas nuances. A possibilidade de transação penal é uma delas de composição civil e, a depender do caso, tem que haver persecução criminal, mas com seu rito próprio na Lei 9.099. Bacana. O país hoje, quer dizer, o mundo todo vive um problema muito sério, que é esse problema da pandemia, mas independentemente disso, o planeta vive situações muito complicadas. O Brasil, especificamente, há anos, vem com uma série de problemas aí que envolve corrupção, que envolve desmatamento, que envolve uma despreocupação com o meio ambiente, com o patrimônio histórico, uma série de questões, né? Como que o senhor vê a atuação do Ministério Público ao longo desse processo todo? O Ministério Público, e aí eu vou fazer um breve histórico, né? Desde antes da Constituinte de 88, foi feito um trabalho de muita relevância nos bastidores políticos e legislativos para que a gente pudesse ter essa atribuição que temos hoje, com as garantias pertinentes. Então, o nosso papel constitucional, principalmente a partir da Carta de 88, ele ficou muito claro. E, né, obviamente, há 30 e poucos anos atrás, ninguém sabia do que poderia acontecer, principalmente hoje na pandemia. Mas não só por papel constitucional, mas também por papel constitucional, nós atuamos de uma forma muito incisiva, fiscalizadora e também preventiva. O que a gente faz? Temos várias frentes, né? O Ministério Público, tanto aqui em Caratinga, respeitadas as atribuições de cada um, como eu em Mutum, como em todas as comarcas que eu já passei, ele tem uma atuação muito direta. Por quê? Porque, sendo a saúde, né, o direito à vida um direito fundamental e a saúde também uma garantia prevista na Constituição, o direito à saúde, né, de acesso à saúde, é certo que ele é indisponível por razões óbvias, então nós atuamos para poder garantir que o poder público cumpra o seu papel, até porque também envolve a questão do patrimônio público. Então, ele cumprindo o seu papel e tendo que fazer o seu papel constitucional, nós agimos no sentido de instar que ele faça o seu dever ou então fiscalizar para que ele faça de forma correta e, em havendo alguma coisa que não esteja correta, nós tomamos as nossas medidas judiciais ou extrajudiciais. Bacana. Doutor, a conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo é curto, né? Mas só tem 1 minuto aí para suas considerações finais, só vai se dirigir para essa câmera aqui, ó. Deixar aí um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas,
para a população, de uma maneira geral, com esse estilo aí. Tá. Muito obrigado, eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou recém-chegado aqui no Ministério Público em Caratinga, mas conversei com os meus colegas, somos 7 aqui hoje, estamos de portas abertas, obviamente com algumas restrições da pandemia, contem conosco, né? O Ministério Público é uma instituição que está querendo promover e garantir o direito de todos nós. Contem conosco em relação a ouvir as demandas e a tentar uma solução, também consensual. Nós temos os nossos canais, como eu disse, tem o site do Ministério Público, tem o e-mail que é facilmente, dá para pegar facilmente, né, nas redes, como temos também a questão da ouvidoria, que talvez seja a nossa maior porta de entrada, como também quando a pandemia regularizar, tem uma questão diretamente de poder nos contactar. Estou e estamos à disposição para ouvir o cidadão e para tentar resolver, né, as demandas da melhor e da forma mais célere possível. O Ministério Público está do lado do cidadão. Ele tem o seu dever constitucional e, por isso, o faz de uma forma muito aguerrida. Dessa forma, temos que fazer a nossa missão, não pessoalmente, mas institucionalmente. Mas isso não impede que estamos sempre abertos ao diálogo e a ouvir o cidadão para que a gente possa ser um agente transformador da sociedade e possa garantir uma melhor condição de vida para todos nós, inclusive e principalmente para todos aqui da região de Caratinga. Muito obrigado e contem conosco. Doutor, muito obrigado por ter tirado esse tempo da sua agenda. É um prazer. Muito obrigado. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.